Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco desse nosso terceiro encontro semanal, programa Luz da Vida, dedicado a algumas verdades esquecidas. Aqui, pontualmente, as indulgências. No primeiro bloco, nós insistimos com vários textos da Escritura na clássica distinção bíblica entre culpa e pena. Quando alguém comete um pecado, ele assume, por assim dizer, recaem sobre ele essas duas realidades. A culpa, a responsabilidade pelo pecado. Ele, diante de Deus, o autor do pecado, é culpado. Portanto, fugiu da amizade de Deus, perdeu a graça de Deus. E, além disso, está obrigado, penalizado, a reparar o mal que ele cometeu no tempo. Reato da culpa, reato da pena. Agora, nós vamos citar palavras de nosso Senhor Jesus Cristo que falam dessa realidade que, aliás, poucos hoje gostam de falar. Mas o gostar ou não de falar, e poucos gostam de ouvir, e a questão de gostar ou não de ouvir é absolutamente irrelevante. Cristianismo não é anúncio do Evangelho para quem gosta. Se o Evangelho fosse pregado com toda a sua dureza, com toda a sua clareza, com toda a sua totalidade e abrangência apenas para quem gosta de ouvi-lo, não pregaríamos o Evangelho. Há determinadas coisas nos evangelhos que nós não gostamos de ouvir. E uma delas é esta: nossos atos aqui na terra serão ou recompensados ou punidos. Recompensa para os bons, punição para os maus. Essas duas categorias integram a pregação de Jesus. É verdade que alguns, talvez interpretando, entendendo erradamente a misericórdia de Deus, gostam e por isso se aplicam unilateralmente apenas a essa questão. Recompensa. Não, é o céu, é o céu, é o céu, e castigo não tem, e não convém falar disso porque dá a ideia de um Deus que pune, de um Deus malvado, de um Deus carrasco. Errado. Jesus, que é rico em misericórdia, Jesus, que é a manifestação do amor de Deus na sua linguagem, no seu discurso, não deixa de lado essa questão, a questão do castigo, a questão da punição. Evangelho segundo João, capítulo 5, de 28 a 29. Na linha de continuidade da doutrina do Antigo Testamento, Jesus aqui nos recorda que nossas atitudes têm consequências nesta vida e na outra. Se nessa vida nós não nos arrependemos e não reparamos todo o mal cometido, condenação, punição, castigo, como queira. Gostemos ou não, essa é a linguagem de Jesus. Mas se nesta vida, malgrado nossos pecados, nos arrependemos, clamamos a Deus por perdão, buscamos com Ele ordinariamente no sacramento da reconciliação ou confissão, no caso dos católicos, o seu perdão e a sua paz, e nesta vida ou na outra, reparamos, expiamos as penas temporais dos pecados perdoados quanto à culpa, entraremos no descanso do Senhor. Vamos então à distinção. Se é agradável ou não para algumas pessoas, para nós é irrelevante. O Senhor disse e ponto final. Assunto encerrado. Evangelho segundo João, capítulo 5, de 28 a 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida. E aqueles que praticaram o mal
ressuscitarão para serem condenados. É duro? É. É doloroso, no caso da condenação? É. E daí? Foi Jesus que disse e pronto. Foi Jesus que falou e assunto encerrado. O texto não deixa dúvidas. Existe uma consequência de um ato ou de uma postura nessa vida. É claro que a hora decisiva que vai definir onde uma pessoa vai passar a eternidade após a morte é o momento derradeiro. Todavia, Jesus, que não nos diz ordinariamente quando vai ser o nosso dia e a nossa hora, pede: vigiai. O que é a vigilância? É o cuidado, a atenção que nós devemos ter com o momento presente, para que, se estamos em pecado, cuidemos de nos arrependermos dele e buscar a reconciliação com Deus, o que resolve boa parte do nosso problema diante de Deus e das suas obras. E depois, nesta vida, reparar, expiar pelos méritos de Cristo as consequências do pecado, as trágicas consequências que nós causamos, que nós provocamos com o nosso pecado na obra de Deus, na justiça de Deus, no amor de Deus. São as obras indulgenciadas, e já vamos falar bem mais na frente, nesse estudo, que obras são essas por meio das quais nós expiamos, nós reparamos, nós remitimos pelos méritos de Cristo, Cristo pelos seus méritos, mediante essas obras, purifica-nos das penas temporais dos pecados já perdoados quanto à culpa. Agora, outro texto do apóstolo Paulo. Se na introdução ao texto anterior, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, eu disse que nossas atitudes nesta vida têm consequência imediata na outra, o que o homem semeia, isso ele colherá, é uma frase do apóstolo Paulo. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos de 7 a 8, nós temos a mesma ideia do apóstolo Paulo. É uma ideia já que remonta ao Antigo Testamento. Pecado, punição, castigo, reparação. O pecado introduz-nos numa condição de culpa diante de Deus. E não apenas isso, obriga-nos, vincula-nos a reparar o mal que nós cometemos. Reato da culpa, que se resolve com o perdão de Deus. Reato da pena, que nos obriga, pelos méritos de Cristo, a reparar o mal cometido, com dores, com sofrimentos, com angústias, com aflições, com oração, com jejum, com a prática da caridade. N são as possibilidades de o homem perdoado, na graça de Deus, pelos méritos de Cristo, tem de reparar, de remitir a pena temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa, pelos tesouros de Cristo e dos santos. O que é o tesouro da igreja? Vamos falar isso mais na frente. Gálatas, capítulo 6, versículos de 7 a 8. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A relação, portanto, entre nossas atitudes e nosso futuro aqui na Terra e o nosso destino eterno é óbvia. Nossas atitudes têm repercussão, positiva ou negativa, boa ou má, dependendo do mérito
da bondade, isto é, da bondade ou maldade das nossas decisões. A nossa aventura terrena, então, pode ser definida com essa imagem muito bonita do apóstolo Paulo, tirada do mundo da agricultura, do mundo campesino. Semeadura. O que o homem semeia, isso ele colherá. Quando o homem comete um pecado, o que é que ele semeia? Inimizade com Deus, primeira coisa. E ele semeia desordem na obra de Deus. E assim ele vai colher. Se não se arrepender da culpa diante de Deus, vai colher condenação. Quem semeia na carne colherá a corrupção. Está corrompida a sua alma, está corrompida a sua relação com Deus, porque se outrora ele era amigo, agora está inimigo de Deus. E se tal condição perdura até a hora da sua morte, ele colherá a condenação eterna. Quanto ao reato da pena, ele semeou com o seu pecado a desordem e precisa colher, impelido pelo próprio Cristo, que o obriga a se reconciliar com o seu adversário, e enquanto tais consequências perduram, está preso, de lá não sairás, até que tenhas pago o último centavo. O que significa o último centavo? Você tem que reparar todo o mal que você cometeu. Você tem que quitar todo o seu débito. Como é que um pecador quita todo o débito de Deus, diante de Deus, quando ele peca? Vamos citar um pecado. Fulano roubou muito de muitas pessoas, causou prejuízo a todas elas, depois se arrependeu. Pediu humildemente perdão a Deus. Deus o perdoou. Está resolvido todo o problema. Ele pagou o último centavo só porque pediu perdão a Deus? Pagou não. De lá não sairás. Falta ainda a remissão da pena temporal. Falta ainda você reparar todo o mal que você cometeu. Ah, mas eu já gastei o dinheiro. Vai pagar de outra forma. Se não nessa vida, mas na outra. De novo, no final de mais um programa, eu insisto nesta clássica, fundamental distinção entre culpa e pena, entre responsabilidade diante de Deus e a obrigação de reparar o mal que você cometeu. Se você compreendeu bem isto, 95% do assunto das indulgências já estão dentro do seu coração. Obrigado pela sua audiência. Deus cumule você de bênçãos. Até o próximo domingo, se Deus quiser, com esse mesmo argumento.